Não há ninguém aí. Calma, eu estou junto, me fecha. Não começa ainda, só posiciona. Não tem como. Botar na minha frente que eu começo. Quando ela andava, passa um passarinho cantando piu-piu. Piu-piu, quando ela andava, passa um passarinho cantando piu-piu. Quando ela andava, passa um passarinho quando ela andava, passa um passarinho quando ela andava, quando ela andava, quando ela andava, quando ela andava, passa um passarinho quando ela andava, quando ela andava, quando ela andava, passa um passarinho cantando piu-piu. Troco, treco, putra, moé, quatraquina, na jiboia. E a jiboia que não boia sempre zóia. Então tatu com seu balé, então paga com seus lóia. Porque quando eu toco no tatu, o tatu fica bolado e sai rolando igual bolinha. Tatu? Tatu? Oi, pessoal, vamos chegando. Vou convidar a Ana aqui pelo Instagram, que ela tá pelo da Matraca. Vamos então começar aqui a nossa live Música e Desenvolvimento da Fala. Vou convidar a Ana assim que ela entrar. Vamos lá. Vamos lá então. Quando a Ana entrar aqui no Insta, ela vai entrar aqui para vocês também, que eu vou colocar ela aqui na tela, tá? Ó. A Ana tá entrando.
Boa noite, vamos começar nossa live Música e Desenvolvimento da Fala. Aguardando a Ana entrar, que aí eu já posiciono o celular aqui para a gente ficar online nas duas plataformas, Facebook e Instagram. Oi, Ana! Oi! Eu não sei para onde eu olho. Se é para cá, se é para cá. Muitas câmeras. Vamos ver agora para onde a gente olha. Deixa eu ver. O pessoal vai me dizendo como tá o som, se tá tendo algum tipo de interferência, se tá tudo certo. Ai, tem que baixar para mim. Eu baixei meu volume lá do Insta. Eu também. A gente fica então só com o volume aqui do StreamYard no Facebook. Então, boa noite para minha comadre Laísa, Ana Maura, Thaís, Gilvane, Tânia, Kelly Ferreira, Juliana, Carline, Diri Raona, Eliane, Juliana, Rose Domingos, do Coletivo de Profis Pretas, está presente. Deise, minha supervisora, Monique, minha cunhada, Vera Lúcia Martins, Viviane Roten, Lissandra, Raona, Lídia, Juliana, Rose Domingos. Estão dizendo que está ok o áudio, então. Desliguei a caixinha, que estava dando uma interferência aqui. Aqui melhorou então, para mim também. Eu acho que aqui no Insta tá dando uma travada, não o teu? O meu não, tá normal, pelo menos para mim. Então vamos ver aqui. No meu. Tá bom, então. O pessoal do Insta também vai dizendo como é que tá o áudio, como é que tá a imagem. Então tá, para quem ainda não me conhece, eu sou a Carol, eu que administro aqui a página Brincar de Música. E hoje o nosso segundo bate-papo é sobre música e desenvolvimento da fala. E para isso eu convidei a Ana Clara. Tá travando ali no Insta? Tá, eu coloquei nos dados móveis aqui no Insta para ver se o problema é esse, porque a Ana tá travando para mim aqui. Deixa eu fazer uma coisa, peraí. Tá bom. Acho que eu vou pausar, mas peraí. Tá, beleza. Pessoal do Insta, a Ana tá dando uma olhadinha para ver se tá travada as duas imagens ou só a minha, pessoal? Agora eu pausei, a minha pausou. No Insta. Tá, então eu vou te convidar de novo. Melhorou? Voltei. Voltou? Então tá bom. Aí. Então tá bom agora, né? Então eu convidei a Ana, que eu conheci através das redes sociais, por causa da escola, da qual ela é proprietária e prof, que é a Matraca, uma escola que eu amei a proposta e que eu tenho acompanhado bastante. Então não vou me delongar, porque no Insta a gente tem o tempo limitado de 1 hora. Exato. Então, Ana, conta pra galera aí a tua caminhada, a tua trajetória, onde que tu tá hoje, né? Que foi o que fez eu te convidar para vir aqui conversar com a gente, tá? Então, quero aproveitar e te agradecer o convite. Eu sempre gosto de falar desse assunto, né? Falar de música e de criança, de linguagem é uma coisa que eu gosto muito. E como eu comecei minha caminhada, né? Eu comecei fazendo técnico em música na faculdade ZEST e entrei na música para fazer o canto, para aperfeiçoar a área de canto, porque eu gostava da voz, né? Queria trabalhar com voz e com canto. E aí chegou na época de fazer faculdade, né? O que eu vou fazer? Então, comecei a fazer licenciatura em música. Eu não sei, eu tô ouvindo um eco. Eu acho que deve ser aqui do celular, que ele não tira todo o volume. Ele sempre fica um pouquinho, né? Deixa eu ver. Como é que tá para vocês, pessoal? Tá com eco? Oi. Eu me escuto com muito eco. Deixa eu ver, então, o que pode ser a melhor alternativa. Não sei. Eu também tentei baixar o meu do Insta e não consegui totalmente.
Aham. Tu pode fazer só pelo Insta, então. E desativar o volume daqui, né? Ali Tá. alguém botou. De repente, eu acho que eu vou colocar também o meu microfone no celular. Aham. Vamos ver. E aí, pessoal, dá pra ouvir no Insta a minha voz? Dá. De repente, tu não tem um outro fone pra colocar no seu celular? Vamos ver. Aqui. Tá ouvindo? Tô. Agora tá sem eco, né? Uhum. Ah, agora melhorou. Não, Não, ainda tá me ouvindo. Tu ainda tá te ouvindo? Sim. Tá, então eu vou botar aqui. E agora. Oi, oi, oi. E agora? Agora foi. Tá, agora Acho eu que botei agora o microfone no celular, aí mutei ele, entendeu? Ah, entendi. E aí é que eu falo pelo notebook mesmo. Legal. Então Tá. vamos lá, né? Continuando. Comecei fazendo técnico em música, e aí depois entrei na licenciatura, e sempre focado nessa área de voz, né? De canto. E aí no primeiro semestre de faculdade, a gente tinha uma cadeira que falava sobre voz, e sobre fone, e eu disse, acho que vou tentar fazer. Ah, agora tá com eco pra quem? Botaram lá no Insta que tá com eco. Desliga aqui, Carol. Tá, só um pouquinho. Pra quem tá com eco? Quando eu falo ou quando a Carol fala? Eu, né? Porque eu que tô falando. Alô? Tá, assim, ó, as pessoas não conseguem ouvir dessa forma. Acho que você vai ter que escolher uma plataforma. Pois é. Mas é só quando eu falo que tá dando eco, porque é isso. Pois é. Vamos ver. Perguntando pro pessoal se voltou, porque no Face estava sem. Aí eu ativei. Alô, alô, alô. É, pior que não sei o que tá acontecendo. Tu tá me escutando? Eu te escuto bem. Então vamos E fazer eu me assim. escuto com eco. Eles disseram que nós duas estamos com o microfone desligado, mas eu liguei os nossos microfones. Vamos ver. Aqui no Facebook, né? Deixa eu ver, ainda não. E no Facebook tem muita gente? Voltou. No Facebook voltou. Nós estamos com 33 no Facebook e 24 lá no Insta, mas acho que no Insta, não sei se o pessoal está escutando. Eles estão escutando? Sim, só que tá com eco. Aham. E o pessoal que tá no Insta não consegue ir pro Facebook? Vamos ver aqui. Pessoal do Insta. Conseguem ir pro Face? Só o dela tá com eco agora. É só o teu que tá com eco, eu acho. Eu não sei. Alguém que é das tecnologias aí conseguiria Disseram que funcionar? só tá com eco, mas dá para ouvir. Então, quem sabe a gente continua assim. E numa próxima oportunidade a gente dá uma organizada nessa questão do microfone. Ó, estão dizendo que tá bom o volume e que tá com eco, mas dá para ouvir. Então vou botar no Insta.
Quem consegue ir para o... Quem conseguir ir para o Face, melhor. Tá, beleza, então. Estão indo para o Face. Estão botando aqui. Então, tá, beleza. Aí, no Face... E daí no Facebook, como é que eles acham? Procurando a tua página. Página Então, Brincar. procurem lá. Procurem Brincar de Música. Essas tecnologias, né? Uhum. Então, tá. Dá mais um tempinho só para o pessoal entrar aqui. Vai vendo aí como é que se tá, o pessoal tá entrando. Beleza. Só mais um pouquinho de paciência, tá, pessoal? Falta pouquinho. No Face disseram que ok. Ó, galerinha vindo pro Face. Além do áudio, tem a imagem, né? Sim, são várias questõezinhas para pensar, né? Sim. Pessoal que tá no Insta, vai lá no Face, Brincar de Música, para não dar eco no som. Isso, eles já estão saindo, tá só 7 agora no Insta e aumentou aqui no Facebook, 51 agora. Tá. Então, de repente, vou começando, né? Voltar à apresentação. Tá, ok, então. Ali alguém disse, ó, eu não consigo ver no Face, acho que preciso ser aceita. A Ivete mandou. Página de Facebook não precisa aceitar, é só curtir e seguir, e nem curtindo e seguindo a pessoa já consegue ter acesso, tá? Mas eu vou deixar aberto aqui porque nos disseram que tá com um pouquinho de eco, mas dá para escutar, e aí a gente segue o baile, tá? E aí, vamos lá agora então. O pessoal foi pro Face. Isso, aí quem quiser, quem não conseguir pelo Face, não tem o Face, se mantém no Insta, tá? No Insta. Então beleza, tá bom. Então. Segue a tua trajetória. Vamos lá, voltando, né? Para quem não pegou, comecei fazendo técnico em música enquanto eu estava ainda no ensino médio. E aí depois entrei na licenciatura, e no primeiro semestre a gente tinha uma cadeira de voz, que falava de fono, né, e tinha essa relação. E eu sempre gostei muito de cantar, né, minha área de conhecimento, o técnico também foi com ênfase em canto, então a minha ideia entrando na licenciatura era de trabalhar com aulas de canto. E aí, quando eu entrei na fono, eu descobri o mundo, né, porque fono não é só voz, não é só linguagem, não é só audição, tem muita coisa. E eu também comecei a trabalhar numa escola de educação infantil, dando aula de música. Então, alguém botou ali no Insta, ó, a gente tá, quem puder ir lá para a página do Face, melhor, porque aqui a gente não conseguiu tirar o eco. Isso, então, aí você tá vendo a gente aqui, porque a gente convidou para migrar para lá, tá bom? Aí, numa próxima oportunidade, a gente organiza a questão do eco, tá? Isso. E aí comecei a trabalhar numa escola de educação infantil, dando música para bebês até 5 anos, e fazendo fono, dando essas aulas, que eu fui me encantando e me descobrindo na educação infantil na infância, né? Uhum. E desde então nunca mais parei, e sempre pesquisando e estudando bastante essa área da infância. E aí, num Dia das Mães, a gente fez uma aula aberta, né? Em vez de fazer uma apresentação de Dia das Mães, a gente fez uma aula aberta, em que as mães puderam participar dessa aula com as crianças. E o retorno foi muito legal, né? E sempre me falavam, ai, prof, eu queria saber que música que ele tá cantando, porque ele chega em casa cantando umas coisas que eu não entendo, mas eu sei que é da aula de música, né? Porque sempre cantavam no dia da aula. Então, as mães queriam saber, tinham essa necessidade de participar da vida da criança, e a música acaba aproximando muito, né? E foi daí que eu pensei, poxa, né, seria interessante ter uma aula em que as mães pudessem participar, em que tivesse esse contato com a família. E aí que eu comecei a ir pesquisando essa questão de música para bebês e para mães. E aí fui conhecendo outras escolas, e naquela época não tinha, hoje em dia tem um perfil, todo mundo tem um perfil no Insta, né, tem no Face, então a gente consegue saber com mais facilidade. E naquela época não tinha muito, né, então foi tudo de muito trabalho, de pesquisa, e aí que surgiu a matraca. Aí eu me formei em música em 2015, na licenciatura, segui na fonoaudiologia, e aí depois, quando me formei, eu abri a matraca, né?
Só voltando aqui para o Insta. O pessoal do Insta ali botaram muito eco de novo. A mesma coisa, aqui, a gente não conseguiu tirar o eco do Insta, então vamos lá para o Facebook, que daí não tem esse eco aí, procurar a página Brincar de Música. Ô, Carol, quem sabe tu fixa um comentário ali. Tá. Tem que botar o cara. Beleza. Os fones dela no celular, cara. No que ela tá usando o StreamYard? Não, no Instagram. Mas a gente vai tirar do Instagram aqui, deixar um comentário fixo. Bota ali, fixa, diz, estamos com muito eco no Insta, vamos lá para o Face. Aí fica mais fácil. Beleza. Então tá, fixar aqui. Feito. Continue, então. Isso. E aí que surgiu a matraca. Não tinha nada parecido em Novo Hamburgo nessa época, e tive que trabalhar com essa questão de aceitação do público, porque era uma coisa nova, né? Então as pessoas não conheciam. E aí, né, foi indo, depois de muito trabalho, muita divulgação, as coisas foram indo e estamos aí até hoje, né? Com esse trabalho inovador e que traz tantos benefícios para as crianças e para as famílias também, né? E tu acha que essa tua... Acha não, né? Acredito que tu já tem isso para ti, de que a tua formação em fonoaudiologia, ela tá acrescentando nesse teu trabalho com a iniciação musical das crianças? Com certeza, porque depois que eu entrei na fono, né, porque quando eu entrei na música, que eu fui estudar desenvolvimento infantil, né, que a gente vai descobrir tudo isso, e depois que eu entrei na fono também, porque a música trabalha com a questão de amamentação, de aquisição de linguagem, de deglutição, chupeta, então é um universo muito grande, né, muita coisa que envolve o desenvolvimento de uma criança pequena. E aí a gente vai vendo que o quanto é importante essa estimulação da criança desde pequena e o quanto uma estimulação correta traz muito benefícios, né? Então, às vezes, deixar de estimular ou estimular de forma incorreta não é tão proveitoso para a criança. E o profissional que trabalha com essa faixa etária é imprescindível que tenha uma formação muito sólida para poder trabalhar com essa fase, né? Porque eles estão no momento de transformação e que é a base para o resto da vida, né? Então, qualquer coisa que a gente fala, qualquer coisa que a gente faz, eles estão captando e guardando para esse desenvolvimento e esse crescimento que eles vão levar para o resto da vida. Então, aí que eu fui me dando conta de quanto esse trabalho na infância era tão importante e tão sério, né? Porque a gente acha que normalmente trabalhar com criança pequena é fácil, né? Eles não falam, então é fácil, não precisa ter tanto conhecimento. Sendo que, na verdade, é o contrário, né? Quanto menor a criança, mais conhecimento tem que ter, porque eles estão no início da vida, nesse início de formação. E essa área de fono e de música tem muito a ver. Conforme eu fui estudando, eu vi que cada vez tinha mais ligação. Porque a música, ensinar música, né, aprender música, trabalha o cérebro de uma forma muito completa. Né? Então, não é só ouvir música, porque se a gente ouve música, está trabalhando só a via auditiva de ouvir, né? Mas tu entender aquela linguagem e ter propriedade do que está sendo escutado e saber, isso que eu estou ouvindo é tal coisa, agora está mais rápido, né? Enfim, dominar essa linguagem que tu está ouvindo e não simplesmente ouvir de uma forma passiva, isso trabalha o cérebro de uma forma muito completa. E na questão de desenvolvimento da fala, a gente sabe que quanto mais desenvolvimento auditivo a criança tem, mais fácil vai ser para ela de trabalhar as questões da fala, de desenvolvimento da fala. Porque quanto mais ela ouve, mais o sistema auditivo está sendo desenvolvido, e aí mais fácil e mais facilidade ela vai ter de lidar com esses sons, de poder reproduzir. Então, quanto mais a criança ouve, mais fácil será para ela falar. E os pais, às vezes, me perguntam, né, a fono, começa a fazer fono, ou a pediatra indica, né, vai para aula de música para ajudar na fala, na aquisição da fala. E o que eu sempre digo para os pais, sim, música ajuda, mas não é só isso que vai fazer com que a criança fale, né, porque a gente tem 45 minutos de aula numa semana, é muito pouco. Então, é importante essa família estar presente na aula e, se for o caso, de ir numa fono, né, e fazer esse acompanhamento. E o que acontece também, a aula de música não é para a criança cantar,
Não é para ela sair falando, é justamente para ela ouvir. Então, quanto mais a gente trabalha essa parte auditiva, melhor vai ser essa parte de produção. Então, na aula de música, não é para eles saírem cantando, porque os pais me perguntam, né, tem alguma música que eu posso cantar com ele para trabalhar a fala? Eu digo, não é esse o objetivo, né? Eu não quero que ele saia cantando, eu quero que ele escute e tenha consciência do que ele esteja escutando, e daqui a um pouco a fala vai sair por meio disso, né? E isso falando de um desenvolvimento típico, né? Às vezes tem crianças que vão precisar de uma ajuda de alguma fono, né? E aí precisa de uma avaliação mais completa para a gente ver como é que está esse desenvolvimento. Porque também não é só fazer aula, escutar muitas coisas, se não tem interação. Isso é o principal. Né? Então não adianta fazer aula de música uma vez na semana, 45 minutos, a criança ouvir música a semana inteira, sendo que não tem aquele momento de brincar, de sentar de olho no olho. Então, esse trabalho com a família é muito importante, né? Na hora da terapia de fono, precisa ter esse trabalho com a família, porque não adianta só ouvir passivamente, como eu disse, né? Precisa dessa interação, precisa dessa troca. E o que a criança precisa nessa fase é isso. E a fala, ela tem esse contexto interativo, né? A gente até fala sozinho, mas geralmente nós falamos para comunicar alguma coisa, para nos comunicarmos com as pessoas, né? Então, quando estão conversando conosco, até quando a gente é bem bebezinho e nós não falávamos nada ainda, a gente conversa com a criança justamente por conta disso, né? Essa questão do desenvolvimento da linguagem. Inclusive, quando eu pensei em te convidar para conversar sobre isso, foi por causa que eu acho que todo mundo que tem uma criança em casa, e os professores principalmente acabam tendo um olhar mais aguçado para isso, começa a prestar atenção assim, no que a criança está fazendo, né, em vários aspectos, e com a fala não é diferente. No meu caso, eu observo as minhas sobrinhas, já que eu trabalho com crianças de 4 e 5, elas já estão com a fala no outro nível, então eu observo as minhas sobrinhas, e eu vejo muito essa questão assim, nítida da interação e principalmente da música nesse processo, assim, de quando tu canta com elas, e não, como tu disseste numa outra live tua, que não é só cantar, na live sobre autismo, não sei se tu lembra, tu falou que não era só cantar, é cantar de uma forma que esteja interagindo com aquela criança, né, um cantar com significado, não só um cantar por cantar. E aí eu lembrei disso agora, quando a gente estava conversando, me veio essa fala naquela tua live sobre autismo. Exato, porque é muito fácil cantar, né? Mas é só cantar, então vamos cantar. Tirei o pó no gato, mas o gato, tudo bem, é legal, mas a gente pode incrementar muito mais. E esse contato entre pares é que é o importante, né? Eu canto para ti, e tu vai me ouvir e tu vai cantar junto comigo. O que o ser humano quer é essa interação, nós somos seres sociais. Então não é ouvir cantar só para dizer que cantou, né? Os pais, vou cantar música, então já que é importante, eu vou cantar, né? Então não é só cantar para cumprir protocolo, não, tem que ter ali uma interação, uma verdade naquele momento. E isso eu sempre falo para os pais nas entrevistas que a gente faz antes de começar as aulas de música. Se a família entende que o trabalho é importante, que aquilo é verdadeiro, que aquilo faz sentido para a família, os resultados são muito mais efetivos do que aquela família que leva só para dizer, estou levando porque falaram que é importante, mas é meio retraído, não gosta muito de interagir, né? Gosta mais de observar. Porque se a criança não sente que os pais estão confortáveis e gostam daquele momento, a criança também vai demorar muito mais para se sentir à vontade e poder interagir. Então é super importante que a família acredite no trabalho e se interesse em participar. E às vezes acontece muito isso, da criança não querer fazer as atividades de aula, não quererem tocar os instrumentos ou fazerem, gostam só de ficar sentados olhando. Então nesse caso o que se faz? O pai e a mãe fazem junto, né? Façam por ele. Não tem problema a criança ficar só ouvindo, é isso que a gente quer, né? E ela observando, vendo as relações dos outros colegas participando, da prof, do pai e da mãe fazendo junto, opa, acho que isso é interessante, né? Vou começar a me soltar. E às vezes demora 1 ano para uma criança se soltar e tocar, né? Já aconteceu casos no primeiro ano da criança ficar mais observadora, né? Gosta de ouvir, não gosta muito de tocar,
e aí daqui um pouco dá o start e sai fazendo tudo, né? Mas cada criança vai ter uma resposta. Não quer dizer que não fazer, né? Ou só ficar ali paradinho prestando atenção, não quer dizer que a criança não esteja aprendendo. Né? Então a gente chama a criança para aula, eu faço as atividades com ela, né? Eu chamo, mas não quer dizer que ela tenha que responder naquela altura, né? Porque o que a gente observa? O olhar, se a criança está acompanhando, se ela esboça alguma reação, mesmo que seja de medo ou de não quero, né? Então a gente percebe que a criança está presente, mas não quer dizer que ela não se interessando em tocar, em fazer, não quer dizer que ela não esteja aprendendo, né? É importante expor a criança a esses momentos, para que ela possa ir se sentindo à vontade e desenvolvendo o tempo dela. E agora a gente entra, então, mais na tua área, né? Que seria como funciona esse desenvolvimento da fala. Como ele começa, né? De que forma vai acontecendo as características, que a gente sabe que varia, às vezes, de criança para criança, né? Conforme o seu desenvolvimento. Mas na área de vocês concordam que existe um certo padrão, assim, né? Nas condutas das crianças no que se refere à fala. Eu queria que tu contasse um pouquinho pra gente como isso funciona. Tá. A fala, ela não é um evento, né? Hoje, que nem um aniversário, né? Hoje fez 1 ano, hoje fez 2 anos. Ela é um processo. E aí, por volta de 9 meses, 1 ano, é que a criança começa a falar as primeiras palavras. O que seriam essas primeiras palavras? Não é falar matraca, né? Não é isso, não é uma palavra correta, mas mamá, papá, dadá, esses sons que indicam que a criança está pedindo alguma coisa ou que ela está nomeando alguma coisa, já é considerado uma palavra. E muito antes da criança pronunciar alguma coisa, né, falar, é essa questão da comunicação, da interação visual, se a criança fixa o olhar e compartilha momentos contigo, se ela te aponta para compartilhar e não só para pedir, né? Porque tem criança que aponta e fala, e o pai lá entrega alguma coisa. Ou um outro indicativo é se a criança aponta, né? E ela quer mostrar alguma coisa e não só pedir, né? Algum brinquedo, se ela fixa o olhar e leva até o brinquedo. Então, esses são alguns dos indícios, né, de que a comunicação está indo antes da palavra. Mas por volta de 1 ano é que tem que surgir as primeiras palavrinhas. Com 2 meses, a criança já tem que estar falando muito mais do que com 1 ano. E aí, com 2 anos, já tem que estar com um vocabulário mais extenso. E por quê? Porque nessa fase a criança está num boom de desenvolvimento da fala, né? E cada dia ela vai aprendendo uma palavra nova, sons diferentes. E aí o que não pode acontecer nessa faixa etária é da criança estagnar ou regredir, né? Porque aí precisa ser observado. E como eu disse, não adianta só esperar que isso aconteça sozinho, né? Não é um acontecimento que tem dia e horário marcado. Precisa de estimulação, precisa de interação. Então o adulto tem que estar ali pela criança e com a criança. E eu até já dei algumas dicas lá no nosso Instagram da escola de como falar com a criança. Porque não é só falar, né? Vamos aqui conversar, vou trocar fralda, não sei o quê. Né? Tem que ter essa conexão, tem que ter esse olho no olho. Por quê? Além da criança te olhar, fixar o olhar, ela observa os teus movimentos de boca, então ela vê a língua se movimentando, e isso eu percebo em aula muitas vezes, que eu tô cantando e eles estão, né, me olhando fazendo sem fazer som, mas a língua tá mexendo. O que é isso? Ele tá prestando atenção e tentando imitar o movimento que eu tô fazendo com a língua. Então, várias vezes na aula eu mostro bem a minha boca, né, dou uma exagerada nos movimentos com a língua, com os lábios, que é justamente para a criança poder prestar atenção e repetir depois. E isso, uma das coisas que a gente nota é que quando a criança está com o bico, também prejudica, né? O bico é outra coisa, um outro assunto à parte, mas eu não sou nem contra, nem a favor do bico o tempo todo, né? Eu acho que tem limites e momentos, às vezes o bico ele é necessário, o que não dá para ser é o bico o tempo todo, né? Porque isso, querendo ou não, vai limitar e diminuir os movimentos da criança, os movimentos orais. Então, o que ela vai fazer? Bota o bico, então acaba não, né, desenvolvendo todo esse trato aí oral que a gente precisa estimular para falar. Então, esse primeiro ponto, né? Olhar nos olhos da criança para que ela possa
imitar esses movimentos com a língua, com a boca, com o olhar, a expressão. Outra coisa, falar no nível da criança. Não adianta o adulto ficar de cima e olhar para a criança de baixo. Isso não é uma comunicação efetiva, né? Se tu tá sentado e alguém fala de pé contigo, tu não acha meio esquisito, né? A gente fica meio assim, parece que ela tá, né? Parece que tá desconfortável. Então, imagina uma criança que tá recém chegando no mundo, vê um adulto falando lá de cima. Primeiro que ela nem consegue te enxergar direito, né? E não faz sentido nenhum, uma coisa meio impositiva. Então, esse contato no nível da criança é super importante, porque além de estabelecer esse contato visual, também mostra que a gente se importa com o que a criança acha, né? E de que o que eu estou te dizendo é importante, eu gostaria que tu me ouvisse, assim como tu é importante para mim, porque eu estou me dirigindo a ti, né? Então, essa relação de linguagem é muito importante, de comunicação, né? Esse nível. Outra coisa que é super importante, e normalmente os adultos fazem muito pelas crianças, é falar sempre pelas crianças e não dar espaço, né, para elas demonstrarem a sua voz. Então, o que a gente faz? O que tu quer? É isso que tu quer? Então tá, eu vou te dar. E aí está sempre falando para a criança, e uma das orientações que eu sempre peço, né, dá um espaço de silêncio para a criança responder, né, mesmo que esse tempo seja silêncio. Porque às vezes o que acontece? Tu tá falando, aí tu diz, o que tu quer? Para a criança é tudo muito novo, né? Ela tá recém ouvindo, processando, para daí ela entender, opa, acho que agora é minha vez de falar, né? O bebezinho ali bem pequenininho, ele vai emitir algum som. O que tu quer? Fala para a mamãe, fala para o papai, né? E espere, olha para a criança e deixa esse espaço de tempo, porque é assim que a gente se comunica com alguém, né? Eu falo, tu responde, aí tu fala, eu respondo. E com a criança precisa disso também. Então não adianta a gente só falar e não dar espaço para a criança ter ali o seu lugar de fala. Então é importante isso. Isso vem muito da o nosso jeito adulto e mandão de ser, né? De querer que as coisas sejam da nossa forma. Então, às vezes, por exemplo, eu estou na escola e a criança vai me perguntar uma coisa e fica, ô pof, e não sai o que ela quer me pedir, e o tempo está andando, e a gente tem demandas, mas ao mesmo tempo ela quer me dizer algo, mas a situação da conversa com o prof às vezes faz ela se trancar na hora de falar aquilo que ela quer dizer. E nem sempre, né, isso acho que todos nós podemos nos examinar, nem sempre a gente tem essa paciência, né? A gente responde por eles, ou eles falam meia palavra, a gente já conclui. Já completa, e isso pode gerar uma série de coisas, né? Até mesmo uma insegurança nessa comunicação no futuro, né? Eu acredito que deva influenciar nisso também, né? São relações que tu vai entendendo, né? Poxa, toda vez que eu vou falar com alguém, com a minha mãe, com meu pai, com a minha prof, eu vou falar, ela me interrompe ou ela fala por mim, então, bom, não preciso falar. Isso que acontece com uma criança, né? Eu dou um e aí eu recebo o que eu quero, por que eu vou falar? Né? A comunicação tem que ser necessária. Não quer dizer que tu vai sempre ignorar a criança, o que tu quer? Se tu não falar, eu não vou te dar. Não, mas o que tu quer? E espera, vamos ver, o que ela vai dizer? Não é nada? É alguma coisa? É um som? É a água que tu quer? Cadê a água? Esse tempo é importante, deixa ele falar alguma coisa, né? Deixa ele esboçar. Então, querendo ou não, é paciência e demanda tempo, né? Mas com criança pequena, é isso, né? Não adianta a gente fugir e querer apressar o tempo deles, porque não dá, né? A gente precisa precisa respeitar esse tempo deles, essa caminhada que eles precisam, todo esse tempo, né? Porque aí sim eles vão se sentir seguros e ter condições realmente para poder se desenvolver, seja na fala ou em qualquer outra coisa, né? Então esse tempo de silêncio é muito importante para a criança poder entender. Então esse processo inicial seria mais essa questão da criança ir se comunicando com o que ela consegue no momento, né? Mais numa questão de som, de algum impulso sonoro ali, ou alguma forma de tentar se comunicar, mas a gente já pode ir respondendo, né, e tratando isso como um diálogo, de certa forma, né, com a criança, tentando, como dizem alguns textos, né, dar as palavras para as crianças, né, emprestar as palavras para elas enquanto elas ainda não têm esse domínio, né,
Então, acho que esse primeiro momento da criança no mundão é mais assim, né? Nessa emissão de sons e a gente tentando decodificar aquilo e dar Dá um significado. Uhum. Porque logo que a criança nasce, ela é a mãe, né? Ela não... Deixa eu ver ali o comentário. Pensar nessa... Sim. Momento de troca de comunicação, que ela está falando ali, se ela puder esclarecer. Isso, eu assim. acredito que seja isso, né, Thaís? O momento de troca, que faz parte do nosso planejamento, pensar no momento da nossa fala e no momento da fala das crianças, né? Sim. E no caso dos bebês, né? Logo que o bebê nasce, ele é a mãe, né? Ele não entende que ele é uma outra pessoa no mundo, até porque ele nem sabe quem ele é, né? Ele recém chegou num lugar, ele estava lá quentinho, encolhidinho, e aí soltaram ele num mundo, né? Que ele nunca viu, ele não sabe nada. Então ele acha que é a mãe, e a mãe precisa dar voz para essa criança. Então a mãe vai falar e vai responder pela criança. Né? E depois a criança vai tendo sua voz e sua autonomia para poder falar por ela. Mas é importante a mãe dar esse tempo e dar esse momento de fala. Tem um estudo que eles compararam o momento de troca de fralda de pai e de mãe, né? A presença masculina e feminina. E aí, o que eles notaram? Como eu filtro? Quando a criança trocava a fralda com a mãe, falava menos do que quando era com o pai. Por quê? Porque a mãe falava, a mulher tem o costume de falar muito mais do que o homem, né? E aí a mãe falava tanto que não dava tempo e espaço para a criança falar, né? Então os pais falavam, mas davam esse espaço para a criança falar. E aí o que acontecia? A criança tinha mais vocalizações. Né? E quando falava fala, não é palavras, né? Fazia som, respondia com fala melódica. Então, para a gente ver como é importante esse tempo para a criança poder responder, né? Porque primeiro ela tem que ouvir e tudo, e isso para a criança demora um pouco, né? Não é que nem a gente que é adulto que já, enquanto eu estou falando, já está fazendo conexão e pensando na resposta. Demora um pouco mais. Então, dá esse espaço para a criança poder entender. E aí, planejar o que ela vai falar, né? Ou, entender que agora é a vez dela de dar um balbucio, e aí depois a mãe dá significado para aquilo que ela disse, né? Então, agora eu vou abrir a fralda. Aí a criança faz um som. Tu viu só eu abri? Olha o som que deu, né? Sei lá, enfim, aí vai da interação de cada mãe. Mas é importante conversar com a criança e, como eu disse, dar essas... dar esse espaço para a criança falar. Ali tem umas meninas no Insta, a colega podia pôr fone, daí não dá eco, tua voz tá duplicando. Urias, a gente não conseguiu tirar o eco, já botei, já tirei fone, aí por isso que a gente está pedindo para ir lá no Facebook, brincar de música, porque não conseguimos, infelizmente, tirar o eco, porque como a gente está fazendo transmissão em 2 lugares, 2 plataformas, aí a voz está ficando assim, infelizmente. E uma acaba prejudicando a outra. Então, aí a gente priorizou o Face porque tem mais alcance com o pessoal da página, tá bom? Aí esperamos vocês lá, tá? Vamos pra lá que a gente tá seguindo. Eu não consigo ver os comentários, eu não sei se tem mais alguma coisa que as pessoas estão falando, querem saber. Porque eu vou falando, né? E não... Por enquanto, pergunta não. Quando tiver pergunta, eu te passo. E aí, esses comentários a ver com as coisas que tu tá dizendo, sem ser o boa noite, o cumprimento, eu tenho colocado aqui na tela, tá? Aí, tá, então é isso. Então... As mamães falantes. As mamães falantes. Então, a criança vai... Eu percebo também, assim, né? Começa aquele jogo da resposta sonora da criança, né? Muito interessante. Primeiro, eles vão naquela explosão de sons, mesmo como se fosse uma reação de movimento, como eles descobrem o mundo mesmo, e aí depois, às vezes, é uma resposta ao que nós estamos fazendo, né? A gente faz alguma brincadeirinha sonora e aí eles respondem. E assim a gente fica naquele jogo bacana e a gente começa a perceber, bom, ele já está entendendo que tem uma... não essa consciência, mas que tem uma intencionalidade comunicativa, né? Exato. É muito legal. Exato. Esse jogo de imitação, porque a criança ela vai muito pela imitação, né? E de avaliar isso que tu falou, assim, de entender que tem uma intencionalidade naquele som. Então, ela falou, fez um som engraçado, aí tu riu.
opa, acho que, né, teve alguma coisa engraçada aí, vou repetir para ver se é aquilo mesmo. Então a criança ela vai testando e experimentando, e a gente é que vai dando intenção porque a criança vai falando, né? Bom, se ela faz um som e tu não te agrada muito, ela vai modulando o comportamento e a reação dela conforme o adulto, né, vai modelando e expressando as suas emoções e as reações frente ao que a criança tá falando, né? E sabe que aí entra, na outra live que eu fiz com a professora Patrícia Quebac, lá da Facate, ela estuda a questão da epistemologia genética do Piaget no desenvolvimento musical das pessoas, né, dos sujeitos. E aí ela vai desmistificando aquela ideia de dom, de talento e tudo mais de herança genética. E uma fala dela, ela era orientanda da professora Esther Bayer. E a professora Esther Bayer foi pioneira nessa questão de estudar o desenvolvimento musical das crianças, né? De bebês, desde bem bebezinhas, né? E uma coisa que ela trouxe era isso, que elas, como alunas, costumavam perguntar muito, mas professora, o que a criança faz primeiro? Ela canta ou ela fala? E a professora dizia o que tu comentou da intencionalidade, né? Ela disse, qual é a intenção de quem está na interação com essa criança, né? É um jogo ali de canto? É um jogo de som? Então, talvez a criança vai estar te respondendo dessa forma, né? Aí é um jogo de fala, aí com os recursos que ela tem, ela vai te responder com a fala que ela consegue naquele momento. Aí eu achei muito interessante, que depende muito mais da nossa proposta ali na interação, do que necessariamente do que a criança está fazendo naquele momento. Então, vai dar, tudo é na interação que vai acontecendo, né? Sim, e da gente conhecer o desenvolvimento também da criança é importante, porque aí a gente vai se dando conta, opa, tô indo certo, tem que ajustar. Então, por exemplo, na música do sacode, né, a gente toca e para. Na maioria dos casos acontece com os bebês bem pequenininhos. Na hora que para, aí eles se dão conta, aí começam a tocar. Por quê? Né? Opa, eles estavam tocando, achei muito legal aquele som, tô prestando atenção, aí deu um silêncio. Ah, deve ser a minha vez de tocar. Né? Então, é importante, como eu disse, aquele silêncio faz com que dê tempo da criança se dar conta de que, ali tem um silêncio, então eu vou tocar. Para depois ela entender que não, a gente toca junto e na hora de parar, todo mundo para. Né? Mas isso vai conforme o desenvolvimento. O bebê bem pequenininho, não. Ele vai, né, ficar normalmente com aquele olhão arregalado, e aí parou, ele vai achar graça e vai começar a se sacudir e balançar. E tu começa a cantar, ele para. Então é muito bonitinho de acompanhar, né, e ver. Vamos mostrar para eles, o pessoal, a música do sacode? Que eu acho que muita gente não conhece, porque tem que seguir a página lá da Matraca para conhecer o sacode. Que é muito legal. Vamos mostrar para eles? Peraí que eu tenho um sacode ali. Tá. A gente vai mostrar como é que é a brincadeira do sacode que a Ana faz lá com os bebezinhos dela e que teve um sucesso de uma menina que ela cantava música com ela e a menina fazia cada momento bem certinho. Na hora do parou, ela parava e ela falava às vezes, né, o parou, ela também dizia junto com a Ana na hora de cantar. Vamos mostrar para eles. Você tá falando daquele vídeo? Você tá falando daquele vídeo? Você tá falando daquele vídeo, né? É muito fofo. Aquele vídeo foi o maior sucesso. E ela já era maior, né? Já tinha 1 ano e pouquinho, quase 2. Então ela já tinha essa noção de tocar junto, de parar, e ela falava, né? Ela ainda oralizava, parou e esperava, né? No tempo certinho. Então a gente vê que os bebês eles são muito musicais e rapidinho eles conseguem acompanhar esse momento de aula, né? Tanto fazendo quanto cantando e parando junto, né? E é uma característica falar a última palavra, né? É o que fixa mais, né? A última sílaba. Então, atirei o pau no gato, né? Que é bom que repete. Atirei o pau no gato, tô. Ele respondeu, tô, mas o gato, tô, né? Ainda mais que repete. O atatá também é muito bom, que eles repetem várias vezes. Como são sílabas curtinhas que sempre se repetem, é isso que eles vão pegando, né? Às vezes a sílaba tônica da palavra. Então, normalmente na música, o que marca mais é o final da frase. E aí ele vai pegando e vai cantando junto o final. E depois eles vão enrolando a língua e vão cantando do jeito deles o resto, né? E esperando ansiosamente esse final para fazer junto, né? Sim, eles esperam. Ou para começar, né? Quando eu faço o parô,
tem uns vídeos muito engraçados no meu celular que eu até tenho que postar, mas eu comecei a brincar mais com esse silêncio nas aulas, assim, esse suspense para voltar para a música. Então, sacode, sacode, e parou. E aí eu fazia aqui, e aí eu parava. Nossa, era uma loucura, porque eles ficavam enlouquecidos, né? Queriam uma música e aí eu não cantava. Então era muito legal de trabalhar essa antecipação, né, do que vinha. Então acabava aprendendo mais a atenção deles, né? Porque eles querem saber o resto da música, querem cantar mais. E aí eu ficava lá explorando aquele silêncio e eles ficavam enlouquecidos comigo, coisa mais amada. Tem uns vídeos assim desses momentos de aula. Então vamos mostrar o sacode, que trabalha várias coisas bem legais com as crianças. Essa música é da minha professora Laura, e né, na matraca a gente fez ali uma versão nova, então eu acho que a original deve ser bem diferente do que é, mas a gente foi adaptando com o que a gente tinha de referência auditiva, ouvindo de outras pessoas cantar. Mas essa música não é da matraca, é da minha professora Laura. Então ela é assim: sacode, 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 e parou. E aí para. E aí eu gosto de olhar, esperar. Sacode, 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 e parou. Eu adoro fazer esse, porque eles fazem com o dedinho coisa mais amada. Lá em cima e no pé. Aí bate no pé da criança. Pé, na barriga. Tá aparecendo minha barriga. E na bochecha. Sacode, sacode, sacode. Sacode, sacode. E parou. Lá em cima e no bumbum, que solta pum. Quem solta pum? Aí às vezes eles fazem o pum, né? Aí eles dizem que quem for, enfim. Na orelha e no nariz, bem bom, bem bom. Aí às vezes eu peço para eles botarem no meu nariz, dependendo da criança, elas vêm com tudo na tua cara. Depende da criança. Sacode, sacode, sacode. Sacode, sacode, e parou. E aí eu vou variando. Faço devagar. Sacode. Rapidinho, né? Ou bem fraquinho. E isso é uma das coisas que a gente tem que ter cuidado, né? Quando vai trabalhar esses parâmetros musicais com as crianças, de tocar forte, fraco, rápido, devagar, de usar as palavras corretas, né? Porque normalmente a gente associa a intensidade com alto e baixo. Mas em música, alto e baixo, alto é agudo e baixo é grave, né? Então, quando a gente quer falar de intensidade, a gente usa forte e fraco. Forte ou piano, né? Piano também é fraco. Então, a gente fala isso para as crianças, justamente essa nomenclatura certinha. E os pais relatam que às vezes a criança está no carro, né? E falam, ai, coloca essa música mais forte. Daí os pais ficam, onde é que ela tirou isso, né? Aí depois que eles vão se dar conta que é da aula de música. Então, para ver como essa repetição, porque a gente faz essa atividade toda a aula, como isso é importante para a criança, porque ela vai se dando conta da nomenclatura correta, né? Se eu falar alto e baixo, ela vai associar com alto e baixo. Mas se eu usar certinho, nem preciso explicar por que é forte e fraco, né? Eu simplesmente falar, agora vai ser forte, agora vai ser fraco. E ela vai se dando conta e fazendo relação, né? Bom, a palavra forte toca de um jeito, a palavra fraco toca de outra, então ela vai fazendo essas relações e vai ficando muito mais natural para ela, para quando for tocar um instrumento, enfim, né? Então esse linguajar musical vai ficando mais familiar para ela, né? Ela vai entendendo e a gente depois não vai precisar explicar porque ela já vivenciou isso a infância toda, né? Então, nessa fala da Ana, a gente já viu assim, então, que tu procura usar os termos certos já desde pequenos com as crianças, né? A gente tem aquela tendência de falar o fino e o grosso, mas para repetir agudo e grave, mas já procurar trazer o termo certo. É porque não tem porquê, né? Não tem porque falar fino e grosso se tu pode falar agudo e grave, né? A gente já dificulta, talvez, algo que poderia ser mais fácil desde o começo, usando o termo certo, né? E a segunda coisa... Para adulto é mais fácil dizer, sabe que eles são finos, que eles são grossos, é agudo e grave. Mas para criança que está aprendendo, não tem por que botar dois nomes nela, né? Já falo certo.
Não tem que Sim, ensinar errado para exatamente. depois ensinar certo. Já vai no certo direto. Bem isso. E também tu disseste num outro momento, que agora não vou me lembrar onde se foi live ou nos stories do Instagram, a questão das músicas curtas ou então com letras objetivas, curtinhas para os menorzinhos, né? Por exemplo, Palavra Cantada é maravilhoso, mas eles já trazem uma complexidade, né? Então, para trabalhar a ideia que tu quer da repetição e de fixar aquilo, de eles já conseguirem depois sozinhos fazer, talvez as canções mais fáceis nesse sentido de menos palavras, menos frases complexas, seja uma melhor escolha, né? Num primeiro momento. Sim. Canções com 2 frases, 4 frases são ótimas. Porque, né, eu sempre dou exemplo do Palavra Cantada, porque eu sempre trabalhei com criança bem pequena. E os pais sempre diziam, ou alguns outros professores, olha a Palavra Cantada é muito legal. E logo que eu comecei a trabalhar com educação infantil, eu comprei os materiais do Palavra Cantada, só que dá para usar algumas músicas, porque elas são muito difíceis, tem muito texto. E aí, para tu usar um texto, já tem que ter uma memória de trabalho muito maior, porque tu tem que ir ouvindo a letra, entendendo o que quer dizer e guardar para cantar depois, né? Então é muito difícil para um bebê. E o bebê, o que ele precisa? De coisas pequenas, que ele consiga guardar e repetir, com sons parecidos. Então, rima é muito bom, né? Canções que tenham rima, que é difícil, né? Em textos maiores, porque tem muitas palavras e as rimas vão mudando. Então, para criança, o simples é mais, né? Não adianta querer fazer a melhor canção do mundo com milhões de textos e palavras dificílimas, porque não é isso que eles precisam, né? Coisas pequenas, do pequeno para ir para as coisas mais complexas. Então, para bebê, quanto menor a canção, mais curtinha, mais repetir, melhor. Aí agora tem uns comentários que eu deixei passar, mas que tem a ver com o nosso assunto e talvez seja interessante a gente falar sobre eles. A Tati, minha amiga, colocou: devo me preocupar com a faixa etária e número de palavras? Exemplo, meu filho tem 2 anos e 5 meses, não me parece falar 200 palavras. Tá. Então, tem essa tabela para a gente poder se guiar, mas tem outras coisas, como eu disse, para a gente prestar atenção, né? Não adianta também a criança falar com 2 anos e 5 meses, falar 300 palavras, mas falar, sei lá, mamada, dá, bebê, bebê. Se ele tá todo dia aprendendo uma palavra nova e as que ele já fala, começa a falar melhor, tudo bem, tá na fase. Agora, se ele tem 2 e 5, não parece que fala 200 palavras, né? Fala quantas? E como ele fala? Como é que é essa produção? Né? Ele consegue se comunicar ou ele só fala quando ele quer uma coisa? Ele mostra as coisas, né? Então, é isso que a gente tem que observar. E por isso que é importante avaliar com fono presencialmente, né? Porque aqui, falar de assim, fala 200 palavras, não fala. Não é um indicativo para dizer, precisa de fono ou não. Tem todo um contexto que precisa ser avaliado. Se a criança teve algum problema auditivo durante a infância, é super importante que seja avaliado, né? Então, às vezes a criança tem otite e às vezes a otite não dá febre. Os pais às vezes nem sabem que a criança tem otite. E a criança fica lá com o ouvido tampado 1 mês, ouvindo mal. E 1 mês para uma criança em fase de aquisição é muito tempo, né? Então, tem que avaliar. Observa se ele tá cada dia melhor, né? Cada dia ele fala mais palavras, se as palavras que ele fala, ele tá falando um pouco melhor a cada dia. E se ele fala contigo não só para pedir coisas, mas para compartilhar, se ele tem essa intenção comunicativa, né, de ler histórias, de conversar. Então, essas coisas que tem que observar. E o que eu sempre digo, tem dúvida, bateu aquela pulga atrás da orelha, conversa com o profissional, né? Tem esse medo, não sei, essa relutância, assim, de procurar a fono, porque parece que vai achar problema. Mas, às vezes, é só, né, ajustar alguma coisa ou outra, às vezes nem é nada, mas é melhor procurar antes, tirar a dúvida antes, do que depois chegar a criança mais tarde e aí ter que correr contra o tempo perdido, né? Então, eu acho assim, tá com dúvida, melhor, né, falar com uma fono, fala com o pediatra e explica, né, como é que é, porque eles vão poder orientar melhor. Mas, assim, eu não sei, tem 2 e 5, não me parece falar 200 palavras, teria que ver quais palavras ele fala, em que contexto, como ele fala, né? Então, se tu quiser me mandar uma mensagem
no Insta da Matraca, eu consigo te orientar melhor. A gente pode até marcar uma conversa, uma videochamada, eu posso orientar melhor. Eu já fiz isso com uma mãe da Matraca também. Não tô cobrando agora na quarentena, nessa primeira conversa, assim, porque só de orientação é importante, né? Ainda mais que as crianças estão mais tempo em casa e os pais estão prestando mais atenção. Então, me manda uma mensagem ali na Matraca que a gente combina um horário para eu entender melhor esses números de palavras ali como é que tá essa comunicação. E aí, então, já emenda no que a Elaine fala. Meu filho tem 3 anos, ainda fala algumas palavras meio emboladas. Acho que ainda está dentro da normalidade, né? Do que é considerado o parâmetro. Sim, a criança com 3 anos, ela já tem que falar tudo, mas não fala certo. Vamos, por exemplo, ver. Problema, a criança tem até 5 anos para adquirir o pr e o bl, né? Que são os encontros consonantais. Mas ele já tem que tentar falar a palavra problema, entender e aplicar no contexto certo, né? Se bem que problema é uma palavra bem difícil, né? Mas problema. Palavras que ele... por exemplo, matraca, né? Onde que tu vai? Na mataca, né? Na macaca, que nem eles me chamam às vezes. Vou na macaca. Ele tem que entender a palavra, ele tem que falar a palavra, mas não quer dizer que ele tem que falar certo com 3 anos, né? Com 5, ele já tem que estar falando matraca certinho, por exemplo. Então, mesma coisa. Tem 3 anos, tem que falar tudo já, mas não precisa estar 100% correto. Uhum. Aí a gente tem a Thaís, que é minha colega aqui do município, que ela diz assim: e a questão de os adultos falarem de forma infantilizada com as crianças como forma de carinho, tentando se aproximar da fala da criança, como orientá-los nesse sentido? Não sei se me fiz entender. Aquela fala que é o manhês que a gente fala, né? Então, para um bebê, é muito importante que essa fala seja mais melodiosa, né? Mas não quer dizer que tenha que falar as palavras de maneira infantilizada, né? Falar errado como as crianças falam. Fala as palavras corretamente, fala as frases corretamente, mas pode ter uma melodia mais infantilizada, né? Então, por exemplo, tu quer água? Em vez de falar assim, quer água? Quer aguinha? Né? Sei lá. Então fala, tu quer água? Vamos tomar uma água. Mas isso com crianças bem pequenas, né? Com uma criança de 3 anos, não precisa ficar falando assim. Perguntar, tu quer água? Então eu vou te dar. E mesmo com bebês, assim, se eu posso, eu sempre falo de maneira normal, assim, né? Vamos botar teu sapato, deixa a prof te ajudar. Não precisa ser um robô, né? Falando tudo certinho, mas não precisa falar as palavras de maneira infantilizada, mas a entonação é importante que seja assim para os bebês bem pequenos. Não sei se agora eu fiz entender. Eu acho que sim. Acho que ficou bem claro para o pessoal. Aí tem agora uma outra dúvida a ver com necessidades especiais, mas eu acho que dá para dar uma pincelada, não vai, como é que eu posso dizer, não vai conseguir abranger tudo que isso envolve, mas a gente vê como a gente consegue dar uma ajudada. No caso de crianças autistas, como poderíamos desenvolver um trabalho com música na turma? É preciso alguma metodologia diferenciada? Tá. Acho que na turma tá falando de crianças pequenas, né? Educação infantil, acredito. Acredito que sim, porque ela é minha colega e nós fizemos algumas coisas juntas, sim. Então acredito que sim. E ela era mãe da escola também, né? O Felipe ia lá na escola, ele era uma figurinha. No início era mais receoso, observar, mas depois se soltou. Coisa boa. Então, lá na escola, como eu faço, né? Às vezes vem autistas com indicação de musicoterapia. Mas se é uma criança até 3 anos, eu prefiro que eles fiquem na turma normal, né, de aula de música e não musicoterapia, porque vai trabalhar as mesmas questões de socialização, né? Acho que isso é muito importante para eles, essa questão de socialização, de vínculo, dessas regras, né? Essas convenções assim de grupo, eu acho que é importante, principalmente quando tem um adulto acompanhando. No caso de escolas, né, em que tem só o professor e não tem os pais, eu acho que não tem por que fazer alguma coisa separada neste momento, a não ser que a criança recuse muito neste momento de grupo, porque em sala de aula de escola regular eu tive uma experiência só com um autista, e era difícil de envolver ele na atividade com as outras crianças.
Então eu tinha um momento separado com ele, assim, em que eu fazia algumas atividades extras, né? Só eu e ele para poder trabalhar essas questões musicais. Mas eu acho que se tu consegue envolver na turma, não tem por que fazer alguma coisa diferenciada, né? É importante que ele tenha mais vivências musicais, né? Se for desejo da família, enfim. Mas acho que momento de sala de aula, né, em que está o grupo, não tem por que fazer alguma coisa separada ou extra, né, neste momento, assim. Mas também depende de cada caso, né? É difícil dizer, assim, mais generalizado. E aí vinha depois, então, sugestões para crianças com autismo. Então, varia essa questão de como ela consegue se relacionar com os demais colegas e ali naquele ambiente, né? Como que é para ela aquilo, porque senão, pelo que tu disseste, dá para a gente manter o que já iria propor para os demais do grupo, né? Sim, Seria isso? de envolver a criança no jogo, de manter o olhar, né? Que é uma das dificuldades, assim, de manter o olhar, de querer compartilhar, né? Então, acho que são essas atividades, assim, de usar a música, cantar as músicas, olhando para a criança, né? Mantendo essa conexão, mas tipo, não tem um tipo de atividade específica para autismo, né? Assim como tem técnicas diferentes, né? Para uma criança autista que tem mais dificuldade de manter o olhar, por exemplo, vai ter que ser diferente para uma criança que naturalmente já fixa o olhar contigo, né? Mas a atividade não tem por que ser diferente. Uhum. E sobre as crianças que pronunciam errado, tipo cebolinha, melhora com a alfabetização quando se dão conta dos sons de cada letra? Boa pergunta. Lalismo, né? Depende de cada criança. Tem crianças que falam errado, mas escrevem certo. E tem outras que vão levar os erros da fala para a escrita. Então, vai depender de cada criança. Mas o ideal é fazer avaliação com fono, porque se uma criança com 7 anos está fazendo esse tipo de erro na fala, né, tem que fazer a avaliação com fono, porque já deveria estar com todos os sons adquiridos, né? Porque com 5 anos a criança já adquire todos os sons da fala. Então, se uma criança chega na alfabetização cometendo esse tipo de troca, precisa avaliação com fono, porque pode ser que leve para a escrita, como pode ser que não, mas a fala precisa ser trabalhada da mesma forma, né? Mas essa questão de se dar conta dos sons de cada letra é muito importante no processo de alfabetização, né? Não só o nome da letra, mas o som de cada letra, né? Que M tem som de M e não de M, né? Eu tinha crianças no 4º ano com algum probleminha na fala, né? Já estavam em atendimento com fono e automaticamente as letras que elas omitiam na fala ou as distorções era o que aparecia na escrita, né? Porque sim. tu escuta desde sempre a tua pronúncia dessa forma, então acaba que tu vai escrever daquela forma também, né? Exato. Porque ela vai, por exemplo, faca e vaca. A diferença é muito sutil, né? Muda uma letra e dentro da letra, quando a criança vai produzir faca e vaca, é o mesmo ponto articulatório, né? Só que o F não tem som e o V tem som, né? Façam o teste aí, botem a mão aqui no pescoço, na prega vocal, e façam um som de F. Agora façam um som de V. A boca não muda, o que muda é o som, né? Então é uma consciência muito grande que a criança tem que ter. Pode ser que ela troque esses sons na fala, assim pode acabar trocando na escrita também. Mas tem crianças também que trocam na fala, mas não trocam na escrita, né? Mas independente, criança com 7 anos, ali tem que estar falando todos os sons, né? Então tem que procurar fono nesse caso. Tá, ok, então. A Helena, minha amiga, o filho dela, o Daniel, tem 2 anos e 10 meses e ele fala tudo e mais um pouco, só que troca as letras. Super normal, né? Super normal. Nossa, muito. Bem normal. Se tá falando tudo com 2 anos, tá ótimo, né? Ele tenta falar, aí, claro, né? Tem letras que são difíceis, por isso que pelo que a gente estava dizendo mesmo, sobre a questão de como é a emissão, né, desse fonema, e para eles é difícil de fazer, né? Então, isso
É muito comum. Eu tive uma cadeira na faculdade de pedagogia sobre psicolinguística e nós discutíamos bastante essa questão dos fonemas, né, do ponto de articulação, e aí que eu comecei a entender essas trocas muito comuns que até adultos fazem, do F pelo V, do B pelo C, né, pelo fato de ser muito parecido a forma de emitir, né, e até adultos fazem isso, que dirá as crianças, né. Sim. Isso no fono é primordial, né? É o que a gente fala, porque esses são os sons mais simples, né? Que o único traço que distingue um do outro é a sonorização. Então, essa parte auditiva tem que estar bem trabalhada, né? Para poder perceber faca, vaca, pato, né? O P e o ban. Então, são sons muito parecidos. E musicalmente falando, tem muitas propostas que a gente pode fazer brincando com esses fonemas, né? Para poder já desde cedo as crianças já tentar emitir eles, fazer o som do trem, fazer o som da chaleira quando está fervendo a água. E tem várias coisas que a gente faz que, sem perceber, às vezes, que nós já estamos trabalhando isso com a criança, né? Sim. E outra coisa, quando a gente fala faca e vaca, né? Faca, vaca, tem uma questão de tempo. Isso também é uma habilidade auditiva, essa questão de percepção de tempo. Então, o tempo de um fonema para o outro, né, de vibração da prega vocal, também é decodificado pelo nosso sistema auditivo, né? E aí as crianças que têm esse treinamento musical acabam decodificando mais rápido esse tempo, né? Porque música trabalha tempo, né? Ritmo, enfim. Então as crianças acabam tendo uma facilidade maior de pegarem essas particularidades, esses refinamentos de sons, justamente porque a gente trabalha isso na música, né? De tempo, de ritmo. Então isso acaba ajudando na fala também, nessa percepção dos fonemas, né? Nessas questões bem sutis, assim, de faca e vaca, por exemplo, né? Fora outros sons que mudam só um pouquinho. Sim, mas no caso da Helena, que comentou isso, acho que o filho dela tá bem normal, assim, 2 anos e pouco, tem até 5 para adquirir todos os sons, né, para não mais trocar as letras, mas 2 anos tá ótimo. Então a fase do Cebolinha vai até quando, mais ou menos, será que seria o padrão? O Cebolinha, ele troca o R pelo L, né, até, deixa eu ver, ali é com 4 anos, tem que conferir ali a tabela, eu já postei isso lá no nosso Insta, mas com 3, 4 anos ali, mais ou menos, já tem que estar, esse R ali do Cebolinha já tem que estar automatizado. Gente, a Ana tem lá uma tabela bem legal sobre o desenvolvimento da fala e o desenvolvimento auditivo, né? Tem a tabela de desenvolvimento da fala, da audição e a tabela de fonemas, o que a criança tem que adquirir primeiro, né? Quais são a ordem, né? Por exemplo, primeiro adquire M, P, né? Que são os bilabiais, e aí depois tem essa tabela e o encontro consonantal é o último. Mas esse R ali do Cebolinha é antes, se não me engano é com 4 anos, mais ou menos. É, porque tem o R do carro e tem o R da Carol, que é o R, tem o... que aí são assimilações diferentes também para criança, né? E tem o R de matraca, né? Que é o encontro consonantal, que é ainda mais complexo. O tremido. Mas esse R do Cebolinha, no caso, é antes, né? Antes do encontro consonantal. O encontro consonantal é o último, assim, é com 5. Sim. Porque é bem complexo mesmo, né? Outra coisa que a gente avalia, assim, é que normalmente o Cebolinha, ele troca, mas ele sabe que tem algum som ali, né? Aí tem que avaliar a criança, por exemplo, se não tá falando. Será que é porque não percebe que tem alguma coisa ali, né? Que ela não coloca nada, ou é uma coisa funcional ou estrutural que está fazendo com que ela não consiga produzir o som? Por isso também a importância da avaliação com fono, porque ela vai ver se é uma questão de percepção ou de produção que faz com que a criança não consiga falar determinado fonema. Da mesma forma que quando nós convidamos a criança para falar com calma determinada palavra, ela consegue falar com a gente, mas quando ela está conversando contigo na ansiedade de te falar o que ela quer te falar, às vezes ela atropela essas letras, né, e acaba que a palavra fica, como o pessoal diz, embolada, mas não que ela não vá conseguir emitir da forma certa, às vezes é mais no jogo da fala ali, né?
O jogo comunicativo. Isso é uma das coisas que a gente vê na fono também, porque primeiro a criança produz o fonema e depois ela automatiza na fala espontânea, né? Então, às vezes a criança consegue, tu pede para ela repetir, ela vai, mas aí na fala espontânea ela ainda não automatizou. Então, são todos esses processos que têm que ser avaliados também. Então, são pequenos passinhos. E entra aquela questão de gaguejar. A atividade com canto ajuda? Vamos ver, criança gaguejar. No início da aquisição da fala, é normal a criança gaguejar, né? Porque ela está recém aprendendo a se comunicar, fazer um planejamento da fala. Então, é bem comum que crianças em aquisição de linguagem gaguejem. Gaguejem? Ai, Jesus, não sei o certo. Acho que é gaguejo, né? A criança pode gaguejar. O que não pode acontecer é se manter por muito tempo e piorar. Então, tem que ficar atento a isso. E a questão do canto auxiliar. A via de fala e de canto são diferentes. Então, a criança, quando canta, não vai gaguejar, né? Só que aí começa a falar, volta a gaguejar de novo. Então, pessoas gagas, elas, quando cantam, não gaguejam, né? Então... É outro meio de produção. Exato. Na terapia pode ajudar, mas para criança, assim, não, né, são coisas diferentes. Então, tem que ver ali que idade tem a criança, se já está gaguejando há muito tempo, né? Mas crianças em aquisição de linguagem é normal dar uma gaguejada ali no início, que não pode ficar muito tempo e piorar. E gaguejar também tem outros fatores, né? Tem a questão emocional, tem a questão... Na verdade, já se descobriu que não, porque é um funcionamento do cérebro diferente. O que acontece é que é ao contrário, né? Então, a criança, por gaguejar, acaba se sentindo, traz essas questões psicológicas, né? E não ao contrário, questões psicológicas que dão gagueira. É ao inverso. Interessante. Então, gagueira, ela não tem cura, né? Mas tem tratamento com fono que consegue estabilizar isso. E pode trazer esses acometimentos assim, psicológicos, né? Ficar mais tímida e que faz com que piore também numa situação social em que ela tenha que falar, né? Mas não é isso que vai causar gagueira, né? Não são questões psicológicas que causam gagueira. E agora tem um relato da Thaís do quanto o nosso papel de prof em parceria com os fonoaudiólogos é importante, né? Porque ela traz assim, que há uns 4 anos atrás ela teve um aluno que fazia algumas trocas na pronúncia das palavras, ele tinha 5 anos, principalmente o C por T, eu já vi isso também, de me chamarem de prof Tarol, mas a família não percebia isso como uma dificuldade, e nunca haviam falado com ele sobre essas trocas, e quando percebi, conversei com a família e trabalhamos juntos no sentido dele fazer a pronúncia correta e perceber a troca. Em 2 meses ele não trocava mais. E isso é bacana porque o professor às vezes sinaliza algo que para a família pode ser normal, né, natural, até porque a família não está no contato com outras crianças como o professor está para fazer as comparações, né? E aí faz o encaminhamento para fono, fono, pá, é isso mesmo, ou então o professor conseguiu identificar, conseguiu ali mesmo ajudar a resolver e já consegue não fazer o trabalho da fonoaudiologia, mas às vezes era algo bem pequenininho que podia ser resolvido, né? Como eu disse, quando bate aquela dúvida, às vezes nem é um problema muito grande, mas um pequeno ajuste que ali nesse caso a prof mesmo conseguiu solucionar, né? A família com a prof, que já se deram conta e a criança estava em condições e adquiriu aquele fonema, né? Então, como a gente disse, assim, quanto antes ligar o alerta, a gente se dá conta e fizer uma intervenção, né, fizer uma avaliação, melhor, porque se tivesse passado desapercebido e mais para frente, talvez demoraria mais para ele adquirir, né? Então, às vezes é um pequeno ajuste que tem que ser feito que a criança mesmo se dá conta, né? Às vezes ela mesma daqui um pouco adquire, então por isso que é importante esse olhar atento e essa escuta também sensível, né? Outra coisa que as profs, né, podem cuidar bastante essa questão auditiva, né, de perceber se a criança está ouvindo bem, se não está. Então, às vezes, o que acontece, os alunos, às vezes, com dificuldades auditivas são rotulados como hiperativos ou desatentos, né, que não prestam atenção, mas às vezes não é porque ele é desatento, é porque ele não está ouvindo mesmo.
né? Então, às vezes tu chama a criança várias vezes e ela não te escuta. Bom, será que não está escutando porque não está prestando atenção ou porque não está ouvindo bem? Né? Então, esses problemas auditivos acabam, num primeiro momento, parecendo alguma outra coisa, e sendo que, na verdade, uma avaliação auditiva, um encaminhamento correto ali com o otorrino já solucionaria, né, que a criança ouvisse melhor nesse tempo de aquisição da fala. Então, é sempre importante esse olhar atento, principalmente das profs que ficam muito tempo com eles em sala, né? Então, o professor tem um papel, coitado, né, eu fico assim, pesarosa por vocês, porque é muita demanda que vocês têm que dar conta, né? E é uma responsabilidade muito grande, né? Que vocês têm na mão da vida de várias crianças ao mesmo tempo, né? E vocês ficam com eles muito tempo. E essa escuta ativa e esse olhar atento, né? São fundamentais. Então, tirar o chapéu para as profs de educação infantil, assim, é um trabalho de responsabilidade. A gente tenta, né? Nem tudo a gente consegue captar, ainda mais por causa do número de crianças por sala, né? Claro. Que é batalha que é difícil de conseguir avançar pela questão de a quantidade de escolas que nós temos e tudo mais para poder sanar essa demanda da educação infantil, mas na medida do possível se faz bastante coisa, bem como tu disse, sabe? Então é um trabalho de rede, né? A gente tem que uns ajudar os outros e assim a gente ir caminhando devagarzinho. Algumas pessoas estão perguntando o nosso Instagram, o do Brincar de Música é brincar.demúsica e o da Matraca é @matraca. Matraca Música. Matraca Música. Tá, eu vou botar aqui, porque aí vou encontrar a tabela que a gente falou. E se tu me permitir, eu também posso postar a tabela com as referências lá da Matraca na página para o pessoal ter acesso, tá? Tem salvo? Eu tinha salvo no meu celular. Aí eu vou te mandar o link aqui certinho, então, que tem um arquivo em PDF, e aí as pessoas podem salvar também no celular, porque isso é uma coisa que o próprio Conselho de Fono disponibiliza. Então, dá para ter salvo no celular essa tabela ali com os marcos, assim, né? Que é para guiar as famílias, né? Não quer dizer que elas sejam estáticas, mas é uma boa referência para não deixar passar muita coisa, né? Não ficar muito atrasado e depois ter que correr atrás do prejuízo. Então, eu acho que a gente conseguiu responder as perguntas. Algumas eram repetidas, aí eu aproveitei para já ir encaminhando conforme a gente conversava. O pessoal está dando um retorno bem bacana, dizendo que contribuiu muito, que ajudou bastante. Que bom, fico feliz. Porque é um tema, esses temas que envolvem desenvolvimento interessam bastante as pessoas, né? Porque tem muita coisa que a gente não sabe, e ao mesmo tempo que a gente tem acesso a tudo, é muita coisa para ter acesso, a gente até se perde nesse sentido, né? E agora encaminhando para o final, Ana, então, que sugestões que tu daria de brincadeiras musicais que tu faz lá na Matraca, de propostas que tu usa especificamente para ir trabalhando esse desenvolvimento da fala, ou que tu percebe que junto com o que a própria proposta está desenvolvendo na criança, está junto desenvolvendo a fala. Por que eu digo isso? Porque eu gosto de deixar bem claro, porque tem muito pessoal que não é da educação musical aqui, que a música ela não é só um meio para desenvolver determinadas aprendizagens. Ela é a aprendizagem, ela é uma área do conhecimento, ela tem os elementos da própria linguagem, e é bom a gente deixar isso claro, né, que quando a gente traz uma conversa como essa nossa, que tem relação como um meio para, não significa que a gente está anulando o que ela é enquanto área do conhecimento, né? Eu acho que tu, como fonoaudióloga, melhor ainda sabe disso, porque ao mesmo tempo que tu te utilizas da música, tu consegue fazer esse trabalho de trabalhar o conhecimento da área e também, junto com isso, as outras coisas que ela trabalha, né? Isso é bem importante, assim, e quando os pais vêm com essa demanda, e a fono indicou fazer aula de música, a pediatra indicou para fazer aula de música para melhorar a fala, eu digo, olha, nós somos uma escola de música, a gente vai ensinar música para ele, né, nós vamos trabalhar os conceitos de linguagem musical, e é isso que faz com que ajude na fala, mas o meu objetivo nesse momento não é trabalhar a fala com ele, né, eu não posso prometer que ele vai sair falando dessa aula. Se fosse uma terapia de fono, aí ok, é meu papel, né, como fonoaudióloga,
fazer esse trabalho. Mas na aula de música, não. A gente vai ensinar música para criança, e tem crianças que a partir disso vão se desenvolver super bem, né? Vão adquirir, e outras não, que vai precisar ainda de um reforço de fono, né? Para adquirir a linguagem. Mas de sugestão de atividades que eu daria, são canções folclóricas. Eu acho que a gente pode explorar muito as canções folclóricas. De trabalhar as partes do corpo, por exemplo. O sapo não lava o pé, né? Brincar com o pé da criança, batendo no pezinho, bate um pé no outro, bate um pé no chão, no ritmo da música. E dá aquele espaço para a criança falar, por exemplo, o sapo não lava o pé, não lava porque não quer. Dá para ver que repete, né? Talvez a criança fale só o é, mas já tá ótimo, né? Ela entende que depois, no final vai repetir. Então, acho que isso é importante de deixar a criança brincar, né? O sapo não lava o pé, não lava porque não quer. Ele mora lá na lagoa, não lava o pé porque não quer. Mas que chulé, né? Então, não precisa cantar de uma forma robótica, né? O sapo não lava o pé, não lava porque não quer. Não, vamos brincar, agora a gente vai bater palma. O sapo não lava o pé, bate só o pé, né? Bate um pé no outro. Não sei, aí tem que ir variando, né? Vai da criatividade, e na interação a própria criança já vai dando sugestões. Quando tu vê, tu tá fazendo uma outra coisa, né? Parlendas também são bem legais. Tem uma que eu gosto muito e eles gostam, que é do Juca. Deixa eu ver, aqui. Tava com a mão pro lado. Que trabalha com os dedinhos, né? Juca, 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 oba, juca. Oba, juca, 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 juca. Né? E vai fazendo cosquinha. Até esse daqui a pouco eles estão tentando fazer, né? Tu não vai fazer esperando que a criança fale, mas para brincar com ela de cosquinha. E fora o juca, 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 que vai repetindo, vai contando os dedinhos, e essa caída. Oba, juca. Opa, aqui volta. Oba, juca. Oba, juca. Isso também é sonoro, né? Esse movimento eles adoram, e vai trabalhando, não é nenhuma palavra. Dá para só eles fazerem isso, né? O que mais? Dos índiozinhos, né? Contar com os dedinhos, vai trabalhando os números. 1, 2, 3 índiozinhos, 4, 5, 6 índiozinhos, 7, 8, 9 índiozinhos, 10 no pequeno bote. Fazer com as mãozinhas, né? Na hora do bote. Tem outra parlenda, qual é? Do peixinho. Peixinho do mar, peixinho do rio. Passou e ninguém viu. E se esconde. Achou, né? Essa questão de ausência e presença, de se esconder e aparecer, eles adoram. E vai trabalhando coisinhas pequenas, né? Dá pra ver que são canções bem pequenininhas, mas que na repetição e às vezes tu trabalhando uma mesma música, mas de formas diferentes, ajuda nessa repetição, né? Nessa consolidação do que a gente está trabalhando, e daqui a um pouco eles estão cantando junto, fazendo sons juntos, né? Outra música que é boa, que é do Atatá, né? Tem vários vídeos lá na escola dessa do Atatá, inclusive na página do Face, eu publiquei em alguns grupos, mas trabalha essa questão de repetição. O Atatá, o Atatá, guli, 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 o Atatá. Auê, auê, guli, 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 watata, auê, auê, guli, 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 watata. E dá para trabalhar a intensidade, né? Guli, 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 watata. Então, a mesma música cantada de uma outra forma já dá uma novidade para a criança, para que faça com que ela se interesse e tu consiga cantar mais de uma vez. Né? Porque, como eu disse, pela repetição, a criança vai internalizando. Mas repetir várias vezes a mesma coisa é chato, né? Então, canta uma vez fraquinho, aí a outra forte, né? Mescla entre as duas. E aí, quando vê, as crianças estão se divertindo e fazendo junto com a gente. Tem músicas, adorando retorno. Tem canções que são muito conhecidas e que a gente pensa que elas já se esgotaram, mas dependendo da forma que nós trouxermos ela, vai ser diferente. Essas brincadeiras que tu sugeriu, é bem assim, às vezes canto
canto com eles agudo, canto grave, canto forte, canto fraco, aí a gente sussurra, aí depois a gente fala bem alto, depois a gente só mexe a boca cantando, mas sem fazer os sons. E assim, a mesma música que tu queres que eles internalizem, tu consegue trabalhar várias vezes do que se tu cantasse sempre da mesma forma e eles não iam te aguentar mais. Então, exatamente. a gente consegue, né, com uma canção, fazer uma série de coisas. E isso depende normalmente os professores de música, logo que começam, acham que tem que ter um repertório muito grande. Né? Tem que ter música, mas eu já cantei todas essas folclóricas, o que mais eu posso fazer? Bom, mas de que forma tu apresentou? Vamos explorar, né? Não precisa ter um mega repertório. Às vezes, a mesma música apresentando de outras formas, tu consegue trabalhar muita coisa. E o repertório folclórico tem muita coisa para a gente trabalhar. E eu gosto muito de trabalhar folclore, né? Eu acho que resgata essa questão cultural da gente, dessas brincadeiras, porque, querendo ou não, tá muito... hoje em dia eu vejo que as crianças escutam muito isso, galinha pintadinha, enfim... E eu acho meio duvidosa a questão sonora da galinha pintadinha, assim. Não que seja ruim, mas, né, não sei. E eu acho que dá pra gente explorar e trazer isso, né, fazendo esse resgate folclórico, assim, da nossa cultura e trabalhar questões musicais e outras, né, tantas outras assuntos que vocês, professores de educação infantil, acabam abrangendo mais, né? Tem várias atividades que dá para desdobrar de várias formas. Então... Eu descobri uma canção. Descobri porque eu não conhecia. Uma canção bem que dizem ser antiga, lá pós que eu faço educação musical, né? Que na verdade eu acho que ela era uma parlenda. Que ela é assim. A casinha da vovó, toda feita de cipó. O café tá demorando, com certeza falta pó. Aí eu reforçava com eles esses finais, né? A casinha da... Aí eles, vovó, toda feita de cipó. Aí eles ficavam esperando, porque ela é bem marcadinha, né? Então, é uma canção bem antiga, mas que a gente consegue. E aí também tem bate um monjolo no pilão, pega a mandioca para fazer farinha. A gente pode ir brincando, omitir palavras, né? Agora a gente vai cantar sem falar uma palavra. E tentar cantar e tentar fazer assim, são várias coisas que a gente está estimulando fazendo isso, né? Muita coisa, muita coisa. E nos cursos que eu dei presencial, as professoras sempre falavam, né? Já tiveram professoras de educação infantil que não eram necessariamente de música, mas que de uma atividade já tinham ideias de outros projetos, né? De incluir isso na sua rotina. A partir de uma atividade, né, que eu usava de uma forma e eu mostrando acaba fazendo relações com a sua prática e já inserindo no seu dia a dia, no seu planejamento, né. Então, de uma atividade dá para fazer milhões de coisas, né, basta ter criatividade e se empenhar em pensar mais sobre, né, os desdobramentos de cada música. Então, pessoal, convido vocês a seguirem a Matraca Escola de Música, tanto no Facebook quanto no Instagram. Eu aproveito ideias da Matraca também para as coisas que eu faço, porque a gente vai buscando referências, né? E tu compartilha com a gente mesmo, então tu sabe que os profs acabam se apropriando, né? E a Ana fez uma live, gente. Foi como se fosse uma aula das que ela faz lá com as crianças pequenas, né? E foi bem legal. E tá pensando em fazer outra, né, Ana, quando tiver a oportunidade, né? Eu mandei para várias pessoas, aí vocês fiquem ligados, porque para quem não tem ideia de como é uma aula de iniciação musical, e eu estou usando esse termo porque eu aprendi com a Ana, que ela disse que está um pouco rançoso, que a palavra a expressão, o termo musicalização infantil está ficando já um pouco automatizado, já está ficando muito engessado, né? Muito treino, muito mecânico, e aí iniciação musical achei bem legal mesmo. E aí quem não sabe como é uma aula de musicalização, porque eu também não sabia, assim, de escola de música, de iniciação musical, vocês vão ter uma ideia, assim, a partir dessas coisas que, nesse período de pandemia, a Matraca tem proposto, né? Sim, a gente teve que se adaptar, né, como todo mundo, e nós estamos oferecendo aulas online para as famílias, né, porque a gente sabe
que as crianças estão em casa, sem contato com outras pessoas, e querendo ou não, já saiu notícias assim de que esse tempo de pandemia ia atrasar o desenvolvimento da linguagem das crianças, né? E se a gente for pensar, realmente, né, as crianças estão sem socializar com outras crianças, sem fazer atividades extras, às vezes não vai na escola, né? Então, precisa dessa estimulação e essa fase da infância não volta, né? Então, não dá para esperar passar a pandemia para estimular, porque o tempo da criança já foi e a gente já perdeu. Então, por isso que a gente seguiu com as aulas online e o que eu gosto é que a família tem participado junto, né? Antes já participavam dos bebês, mas os da iniciação musical, a partir dos 3 anos, muito lindo as de ver. famílias não participavam mais na escola, né? Mas agora estão tendo a oportunidade de participar em casa, e isso que é o importante, esse vínculo com a família, essa vivência da família com a aula, que faz com que as famílias levem isso para a rotina e ampliem o seu repertório de brincadeiras em casa, né? Que não fique só na TV, só no tablet, e explorem outros momentos de brincadeira com a criança que são tão significativas nessa fase, né? São tão importantes para todo o desenvolvimento. Então, a gente tem essa possibilidade de fazer as aulas online lá na Matraca. E a Matraca fica aqui em Novo Hamburgo, porque eu sei que tem pessoas de vários lugares assistindo. Fica aqui em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Mas, né, já que não temos filiais em outros lugares, vocês podem ir acompanhando o trabalho nas redes sociais. Não, a gente tem uma mãe que é do Maranhão, que está fazendo aula online com a gente. Muito legal de poder saber assim que o nosso trabalho pode chegar em tantos lugares, né? Uma vez uma moça do Pará, eu acho, me mandou uma mensagem também, que tinha se inspirado num vídeo que a gente tinha postado, e aí fez um trabalho e o professor dela da faculdade ficou encantado. Então, a gente vê, assim, como a internet consegue nos aproximar de uma certa maneira, né, das pessoas e poder compartilhar o nosso trabalho, né, e principalmente de música com crianças bem pequenas, que é uma coisa nova e não é todo mundo que tem acesso, né, não são todas as cidades que oferecem e, às vezes, oferecendo também não se inspiram, às vezes, acham que é só cantar umas músicas, né, tocar, fazer qualquer atividade, deixar a criança feliz, acham que estão trabalhando música. Sendo que, na verdade, é muito mais complexo e mais profundo, né, esse trabalho. Muito a ideia também de conservatório, né? Aí fica entre esses dois pontos. E aí o que eu acho legal, eu acho que a Matraca faz bem próximo, assim, da área da pedagogia, da área da escola mesmo, porque, assim, tem um respeito ali com o tempo da criança, né? Claro, tem as regras, mas percebe-se que tem o bebê que está sentado, tem o bebê que está em pé, tem a criança maiorzinha que quer brincar de uma forma, tem a que quer brincar de outra, e tá tudo bem, né? Sim. Não é aquela coisa que vai gerar um trauma da criança não querer voltar naquele espaço depois. E justamente por isso que é importante saber de desenvolvimento infantil, porque não adianta nada eu querer ter uma escola de música, ensinar música para as crianças, se eu não sei como é que aquela criança vai aprender, né? Então, precisa ter esse conhecimento para eu poder oferecer as melhores atividades de acordo com o que a criança pode dar conta, né? Exatamente. Ai, que legal. Sigam lá a nossa página, tem também o link no nosso perfil, em que tem um canal no Telegram que eu posto algumas sugestões de atividades, tem o nosso grupo no WhatsApp também, que é fechado, só a Matraca manda mensagem, em que eu compartilho essas atividades também. Tem um artigo do meu TCC, que eu fiz de fono, que é de habilidades auditivas, e o treinamento musical de crianças. O que mais tem? E tem umas matérias lá da Matraca do Trabalho, que a gente saiu uma vez no jornal, na TV Fevale, então tem algumas reportagens, e tem esses grupos que têm a possibilidade de participarem para receberem sugestões de atividades. Então é isso, entrou no Instagram da Matraca, ali onde tem a descrição, que é a biografia que chama, tem um link. E aí a Ana vai tentar mostrar. Ali naquele link, vocês entram automaticamente para o grupo de WhatsApp ou do Telegram da Matraca. Ó, estão vendo ali, ó? É que fica espelhado, que horror, que agonia. Mas dá para ter uma ideia. É ali onde diz Linktree, ali que tem que clicar, que aí vocês vão ser redirecionados direto para essa área, digamos assim, onde vocês podem ali, ó. O canal do Telegram. Aí o segundo é o do WhatsApp, aí aqui tem o artigo em inglês e português, e aí as matérias que saíram na TV Fevale e no Jornal NH. Então,
Tem bastante Então, coisa é ali isso. para dar uma olhada. Então, E fora os Ana, destaques, né? No próprio perfil, que tem os destaques que eu falo sobre habilidades auditivas, tem sugestão de materiais também, tem bastante coisa. exatamente. Então não guardem isso para vocês, compartilhem também, porque tem várias pessoas que, quando saber, eu acho que vão fazer um bom proveito também das informações que a gente compartilha nas duas páginas. Sim. Então, muito obrigado, Ana, por teres que aceitado agradeço. o convite. Eu digo que quem tem boca vai a Roma, né? Porque às vezes a gente fica pensando, será que vai aceitar? A gente tem que perguntar, se a pessoa não puder, a pessoa não pode, ou se a pessoa não se sente à vontade, porque às vezes acontece, ninguém é obrigado a se sentir à vontade com esse tipo de exposição, né? Sim. A pessoa só dizer, não me sinto à vontade e tudo mais. E eu acho que o retorno que nós estamos tendo está dando indícios de que está legal, né? E eu acho que o caminho é esse. Cada um tem seu público, mesmo com milhões de lives acontecendo, né? As pessoas veem o que elas, né, querem participar, querem assistir. Agrega mais, né? Que agrega mais naquele momento. Então, confesso que eu já ouvi de algumas pessoas, não sobre mim, mas no geralzão, reclamações sobre essa quantidade de live. Aí eu pensei, gente, não tem momento mais propício para ninguém saber o que tu está fazendo da tua vida do que o isolamento. Então, se tu não queres assistir, não existe essa obrigatoriedade. E é muito mais legal assim, né? Eu poder ir assistir porque eu quero assistir e é isso, né? Ninguém é obrigado a assistir a live. E quem tá aqui, né, porque se sentiu interessado no assunto e com certeza tiveram pessoas que se identificaram com o que a gente falou e que vão levar isso para suas práticas, né, poder se inspirar. E eu acho que é isso que é o legal, assim, da gente poder interagir, entender as demandas das pessoas, né, no que a gente pode ajudar. Então eu sei que quando fala música e fala, né, as professoras ficam super interessadas e sempre vêm com muita curiosidade, a gente vê que gostam de saber sobre música, né, então, por que não falar, né? Então, eu sempre, daquela vez que tu me convidou, né, disse, se tu não se sentir à vontade, pode falar. Eu disse, não, imagina, eu adoro falar, né, gosto de um palco, então, acho super legal e acaba engajando mais as pessoas, né, nesse assunto que é tão importante, que eu adoro falar e que traz tantos benefícios para as crianças, né? Então, acho que enquanto a gente puder falar e tiver gente para assistir e gostar, tá ótimo, né? Estamos aí. Então tá, Ana, muito obrigada. Eu vou contar um segredinho. A Ana tá pensando em coisas para nós profs, mas o resto eu não posso contar. O resto eu não posso contar. Mas aí, quando sair, eu boto ali na página e vocês, corram. Eu já chamei a Carol, já disse, vou precisar da tua ajuda para ter uma pessoa de fora avaliando, né? Mas aí depois eu ainda está na fase de gestação, ainda estou gestando este projeto, tá, né? Tá caminhando. E daqui a pouco a gente divulga aí para poder oferecer mais recursos para as profs, né? E aí eu vou te mandar isso, né? Depois tu avalia da tua forma, mas ainda falta um tempinho. Tá, então para despedir eu vou fazer uma coisa que vai me matar. Ai, meu Deus, o que é? Nessa pós, eu conheci a mesma música que tu canta no teu relaxamento com as crianças pequenininhas. Porque eu ainda não conhecia Canto do Povo de Lá. Canto do Povo de Lá. Não, é Canto do Povo de um Lugar. Canto do Povo de um Lugar. Eu sei que é uma Veloso. música que tem muito tempo e eu não conhecia. Na pós nós cantamos ela, trabalhando as vozes e tal, brincando. E o pessoal disse que a tua versão ainda é melhor que a do Caetano Veloso. Sim, as mães puxando meu saco, né? Até as melhores mães da matraca são a Ana canta essa música com o rapaz, como é que é o nome dele que te acompanha no teclado? Como? Dion. O Dion acompanha a Ana no teclado, fazendo um trabalho muito legal de parceria com ela. Ela escreveu sobre isso lá, falou sobre isso nos stories dela. E essa música é muito gostosa assim, de ouvir, ela leva como uma proposta de relaxamento. Aí, se tu quisesse cantar só um pouquinho dela, porque eu sei que tu canta, né, meu bem, que tem uma voz linda, só pra gente encerrar nessa vibe, nesse clima gostosinho. Pode ser?
Ah, tem uma música que eu acho linda que tá lá no canal do Telegram. Quem vai entrar no WhatsApp não vai conseguir ter acesso, né? Porque não tem acesso às mensagens anteriores. Mas no canal do Telegram fica salvo. Então tem uma música que eu amo, assim, e todo mundo, quando ouve, sempre pergunta, que é O Mundo Gira. Então essa é outra que eu sempre uso também, que é linda. Então quem tiver interesse vai ver. Mas essa daí é do Caetano Veloso, e é só botar o Canto do Povo de um Lugar que aparece. Mas é Então, assim, agora que me pegou, né? Nem... Não, bem tranquilo, bem tranquilo. Só flui. Todo dia o sol levanta e a gente canta o sol de todo dia. Fim da tarde a terra cora e a gente chora porque fim da tarde. Quando à noite a lua mansa e a gente dança venerando a noite. Muito bem! Muito lindo, muito lindo. É linda, Ana, né? Uma hora. muito obrigada, tá? Obrigada eu. Obrigada para quem Tchauzão. assistiu. E mandem as mensagens lá na matraca que eu vou ajudando. Tanto quem tem dúvidas sobre música, quanto de fono, de linguagem, que eu vou respondendo vocês. Aproveitem, usem e abusem. Aproveitem a quarentena que eu tô com tempo. Vou agradecer publicamente, para não ficar bravo comigo, o meu marido, né, que é o cara que super se preocupa com o cenário, ele bota luz para me iluminar, aí ele deixa tudo arrumadinho e ele gostou muito de te ver cantando, Ana, ele achou muito legal, tu cantando com as crianças, e então fica o meu agradecimento pro Daniel, pro Mor, tá? Então, obrigada, Daniel, por proporcionar essa live aí com iluminação. viu? Para não ficar azul igual estava antes. Pior, melhorou, né, a imagem? Será Troquei que a roupa. Quem não sabe, eu tava de vermelho e eu acho que dava alguma coisa na câmera e tudo que tava aqui tava azul. Aí eu tive que trocar a cor e melhorou, menos mal. Estava bem azul. E deixa eu aproveitar, já fazer um jabá. Quinta-feira tem uma live lá na Matraca sobre racismo e no sábado tem uma live de aula de música para crianças com a Moana. Vai ser da Encantada Produções, que é das princesas, né? E aí a gente vai fazer uma aula de música com a Moana. Então tem duas programações, né? A primeira é para adulto, para a gente trabalhar sobre essa questão de racismo, né? De que a gente é racista e não sabe, né? Para a gente se desconstruir, enfim. E a segunda live no sábado é para as crianças, daí, aula de música. Isso, deixa eu dizer isso também, a gente não acaba nunca, a mulher falando é complicado. Olha só o jeito que a Ana pensou nisso. Estava começando aquelas publicações daquela imagem preta, né? Só uma cor preta na terça-feira. Eu me esqueci como é que era o nome do movimento. E aí a Ana pensou, bom... Lives Matter. Isso. Coisa assim. Vidas não pretas vou me arriscar em inglês. Não vou me arriscar em inglês. Aí a Ana disse assim que o pessoal estava perguntando por que ela ainda não tinha postado sobre isso. E aí tu contou que estava pensando uma forma de fazer algo mais efetivo, então, sobre o assunto, né? E foi assim que a Ana pensou em convidar a participante que vai fazer essa live com ela para conversar sobre o racismo. Então, é um tema que está bem emergente e surgiu de uma forma bem engajada ali com o pessoal da Matraca, então, adotem a ideia. Porque não é só postar foto e hashtag, né? Eu acho que a gente se entender como racista, eu até falei isso para a Letícia quando eu convidei ela, né? Eu disse, é um processo que dói. Ela disse, tem que doer mesmo, né? Não é uma coisa fácil. E a gente se entender como racista e querer desconstruir isso, eu acho que é o primeiro passo, né? De entender esse racismo estrutural, de que a gente é racista mesmo sem querer, né? Nós temos pensamentos e atitudes racistas, mas não é por intenção, é porque o nosso sistema fez com que a gente crescesse assim, né? E eu acho que nós, enquanto escola, precisávamos nos pronunciar, promover essa reflexão, mas eu não acho que eu, branca, privilegiada, tenho que falar sobre isso, né? Acho que eu tenho que dar voz para quem realmente entende e passa por isso, né? Para falar o seu ponto de vista, para fazer com que a gente possa refletir. Então, eu convidei a Letícia, que era minha colega da fonoaudiologia, e aí nós fizemos uma cadeira em que a gente já tinha conversado sobre essas questões de racismo, né? E aí ela fez uma live também
falando sobre isso, e eu achei que seria importante ela falar, né, e não eu simplesmente lá falar, vamos parar de ser isso, vamos fazer assim, vamos fazer assado, e realmente promover uma reflexão mais profunda, assim, da gente se enxergar, e a gente ver o que a gente pode mudar a partir disso, né, e não só postar foto e hashtag, porque querendo ou não é muito da boca para fora, né, é necessário a gente pensar e ver no nosso dia a dia pequenas coisas que a gente faz e não se dá conta, e que são mais efetivas, né, do que postar uma foto. Então, essa foi a forma que eu achei mais legal de promover essa discussão, né? Então, eu sei que o tema é chocante, assim, né? Eu e a Letícia, a gente pensou numa frase bem impactante, que a gente chamou de "você é racista e não sabe", né? Porque a primeira impressão da pessoa é dizendo, como assim? Eu não sou, né? E, na verdade, todo mundo é. Então, ela vai abordar isso aí, né, na quinta-feira, para a gente poder pensar, porque em vários momentos, né, ouvindo falas de outras pessoas, eu fiquei, mas é verdade, né, putz, bem assim que eu penso, putz, é bem assim que a gente faz, e é assim que a gente vai se desconstruindo para se construir de novo, né. Então, essa foi a ideia da live. Então, espero todo mundo, já botei lá um lembretezinho no nosso Insta, e aí a Letícia que vai conduzir esta conversa na quinta. Então, tá bom. Beijinhos. Boa Beijo, noite. gente. Desculpa Até mais. a falação. Não, minha filha, 2 pessoas aqui falam demais, sabe como é que é? Não, e uma matraca ainda, né? Credo. Eu vou ter que fazer esse trocadilho. A Ana não fecha a matraca. Não fecha a matraca. Eu tava doida pra fazer esse trocadilho. Mas é bem isso. Beijo.